Porque chegou a hora do quadro Direito do Consumidor. Se é quarta-feira, a gente recebe a visita ilustre do Dr. Maurício Vitor, sempre uma ocasião especial recebê-lo aqui, doutor. Muito obrigado por mais uma participação no Bom Dia Litoral. A população de casa fica aguardando a quarta-feira para poder acompanhar o quadro Direito do Consumidor, para poder tirar dúvidas sobre direito do consumidor. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui na TVCI. Bom dia. Bom dia, Pierre. O prazer é meu de estar aqui às quartas-feiras, às vezes até com alguma dificuldade, né? Mas é muito bacana estar aqui com vocês. Doutor, hoje a gente vai conversar sobre SPC Serasa, as pessoas que têm o nome negativado nesses órgãos, nessas instituições. Quais são os direitos dessas pessoas? E eu quero começar com uma pergunta que ela é básica para muitos, mas que é necessária. Você pode ter o nome negativado sem ser informado que isso vai acontecer? Bom, Pierre, é uma situação hoje bastante complexa para o consumidor, especialmente aquele com menor condição, porque o sistema de proteção ao crédito, ele conseguiu se profissionalizar, se especializar, criando diversas formas de controle. E o consumidor, especialmente aquele de menor renda, tem dificuldade de acompanhar esse tipo de situação. Eu vou pedir a nossa produção que coloque o que eu chamo de quadro 1, porque a legislação consumirista, o Código de Defesa do Consumidor, é claro e específico. O consumidor não pode ser negativado ou ter qualquer informação registrada ou cadastrada por nenhum serviço de proteção ao consumidor, de controle de consumidor, de crédito, sem informar ao consumidor. Isso é exigido pela legislação. O que acontece, em regra, quando o consumidor é negativado e pensa não ter sido informado? Ocorre que o cadastro que vale para o envio da informação é o que você fez na data da compra. Se você não o atualizou, aquele cadastro será utilizado para essa informação. Bom, você deu o teu endereço quando fez a compra, mudou de residência, mudou de endereço, ou aquele endereço nem era o teu efetivamente, você estava temporariamente naquele endereço, mas a empresa que fez a venda a crédito tem aquilo como cadastro. Ela vai informar aos órgãos de proteção ao consumidor que você está inadimplente e informar o seu endereço. Os órgãos de proteção ao consumidor, sejam SPC, Serasa ou qualquer outro de registro do gênero, ele então emitirá uma notificação para este endereço. E os tribunais pátrios têm entendido que isto basta como forma de comunicação, porque seria uma desídia do consumidor a não informação da atualização do endereço. E aí você pensa que não foi notificado, mas para o Serviço de Proteção ao Consumidor houve a notificação. Claro que essa é uma legislação que pode ser aperfeiçoada, pode haver um entendimento diferente, mas no momento é isso que impera, né? E nesse campo de proteção aí ao crédito e controle de crédito, nós temos outras questões que eu reputo hoje bastante graves, que precisam ser olhadas com carinho pelo legislador e pelos próprios órgãos de proteção ao crédito. Cerca de 10 anos para cá, nós temos legislação que permite a empresas chamadas recuperação de crédito comprar carteira de débito de outras instituições. Então, você monta uma empresa de recuperação de crédito e vai atrás de alguma instituição, loja, né, rede de lojas, banco, e compra créditos não pagos, né, inadimplidos pelos consumidores. Créditos que muitas vezes já tiveram o seu prazo prescricional ocorrido. O que é o prazo prescricional? Nenhuma anotação relativa à negativação de crédito pode ser feita em nome do consumidor com débitos de mais de 5 anos de vencido. Então, qualquer dívida do consumidor que seja de antes de maio de 2016, hoje não pode estar negativada, né? Mas o que acontece daí com essa história de recuperadoras de crédito? A recuperadora de crédito compra da instituição aquele débito que ela não pode mais inscrever nos cadastros de
de negativação, né? E ela vai cobrar o consumidor. E nessa situação nós temos visto muitos abusos, mas muitos, Pierre, do tipo, ela comprou o crédito, ela não novou a dívida, mas ela age como se tivesse novado a dívida. Ela liga para o consumidor, constrange o consumidor e faz exigências descabidas, o que é vedado também pelo Código de Defesa do Consumidor, e às vezes leva a protesto uma dívida dessa. Ela não consegue inscrever, negativar, mas ela manda a informação para o Serviço de Proteção ao Crédito. Então aquela informação fica na ficha do cadastro do consumidor e reduz o que hoje costuma ser chamado de score, que é a pontuação do bom pagador, né? E aquele consumidor que teve alguma dificuldade lá atrás e deixou de adimplir um débito, mas hoje está perfeitamente em dia, vai ter sim prejuízo na sua análise de crédito em razão de uma anotação dessa natureza. Então, eu acho que é uma situação muito polêmica, eu vejo que ela conflita diretamente com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, que não permite anotações acima de 5 anos, e embora não ocorra anotação, ela, na verdade, está estabelecendo um desabono ao consumidor, o que, ao meu ver, não é permitido. Nós temos interpretações de tribunais já acerca disso. Mas o que acontece? O que eu percebi em pesquisa, assim, bastante abrangente. O consumidor, muitas das vezes, é obrigado a demonstrar que já pagou aquele débito, para poder ver aquela informação sair de sua ficha. Ocorre que você, sabedor de que, passados 5 anos, não é obrigado, não tem mais a obrigação de guardar comprovantes, porque não há mais a possibilidade de anotação e negativação, você não tem mais o comprovante, né? E aí, eventualmente, aquela dívida até já foi paga, mas você não tem como comprovar isso por conta deste período. Eu peço a gentileza do quadro 2, porque ali nós temos a interpretação de tribunais já relativamente a este caso específico, e quando o consumidor tem os documentos, há sim determinação de indenização por danos morais, não só os materiais ao consumidor, mas está difícil encontrar no judiciário interpretação quando o consumidor não consegue comprovar que aquilo já foi pago. Então, eu reputo aí um vazio legislativo que precisa ser preenchido, porque isso está trazendo, sim, prejuízos aos consumidores, uma vez que as empresas, como a gente disse no início, de proteção ao crédito, as organizações que fazem essa análise estão cada vez mais modernas, mais preparadas, e o consumidor precisa, sim, neste ponto e neste caso específico, de uma proteção a mais, porque a gente tem visto os consumidores sofrerem danos em razão, se não da negativação, da informação na ficha e da queda do score, o que impede um bom crédito, muitas das vezes relativo a débito até pago, por conta dessa história de recuperadoras de crédito. Ainda nessa seara do débito já pago, no caso do consumidor que pagou o débito, a empresa não conseguiu identificar esse pagamento. Aconteceu, por exemplo, num período de 3 meses, né? Então ele ainda tem esse comprovante e ainda assim, ele mesmo tendo pago o débito, ele teve o nome negativado. Como proceder? Bom, aí é um caso bem sério, né? Porque a empresa deveria se comunicar com o consumidor, informá-lo para ele apresentar o comprovante e evitar essa negativação. Então, a negativação, neste caso, ela causou, sim, um dano moral, porque indevida, né? Houve uma má anotação da empresa de crédito, o débito estava pago e ela causa ao consumidor um constrangimento ilegal. Esse constrangimento ilegal é passível de ação judicial para a busca de recuperar esse prejuízo de forma monetária. É uma forma, a indenização vai ser uma forma de recompor ao consumidor o dano sofrido em razão de um ato ilegal da empresa de crédito. Inclusive, doutor, uma pessoa que você conhece conseguiu um dinheiro bem interessante na justiça dessa forma. Em outro momento a gente conversa sobre isso. Ainda falando sobre a questão do nome negativo, agora sim, de fato, digamos que o consumidor que está acompanhando o Bom Dia Litoral, ele teve o nome negativado. Ele não conseguiu, por N motivos, pagar aquele débito. E aí ele foi lá, depois de um tempo, negociou com a empresa ou com essa empresa de crédito e foi lá e quitou o nome dele. Como ele faz
para poder limpar o nome, que é o que popularmente fica conhecido, que é retirar o nome do SPC e do Serasa? Então, nesse caso, a empresa tem a obrigação de notificar imediatamente aos serviços de proteção ao crédito, Serasa e etc. Imediatamente. E esses órgãos têm até 5 dias úteis para dar baixa. Caso isso não ocorra, aí também cabe uma ação de indenização, né, que busque recuperar aí o prejuízo que eventualmente o consumidor sofra. Porque, não raro, né, você vai comprar alguma coisa a crédito e descobre que tem um problema de uma outra dívida não paga. Você esqueceu, né? Ou eventualmente não esqueceu, mas achou que não estava negativado. Você se dirige à instituição para poder limpar o nome, né, como você menciona, que é popularmente conhecido. Limpou o nome e foi fazer a tua operação de crédito porque você precisava. Você limpou o nome porque precisava justamente de uma outra operação. Uhum. E não houve a baixa, o prejuízo está caracterizado, né? Então tem um dano material e um dano moral a ser recomposto por aquela empresa que deixou de fazer a notificação ou aquela que, em sendo notificada, no caso SPC, Serasa, cartório, sendo notificada, deixou de tomar a providência devida, que é a baixa nessa negativação. Doutor, quais os direitos, de uma forma ampla, que a pessoa negativada ela tem? O que ela tem de direito? O que a empresa não pode fazer para extrapolar esse direito? Então, do Código de Defesa do Consumidor, nós apresentamos aqui no quadro 1, está bem explícito. Na cobrança de dívidas, o consumidor não pode ser exposto a constrangimento, a ameaça, ao ridículo. Então, embora devedor, isso pode acontecer com qualquer um. Você faz um planejamento, a fase atual, então, é bem exemplificativa disso. Você tinha um trabalho, tinha uma renda, perdeu, e aí você não consegue pagar. Não é uma questão de inadimplência contumaz, é uma inadimplência pontual e em face de um problema que você passou. Ainda assim, a empresa que está cobrando o débito não pode te ligar insistentemente, embora isso não seja raro ocorrer, não pode te ligar no serviço, né? Não pode te perturbar no teu horário de descanso. Ela pode fazer uma ligação, ela pode mandar uma notificação por correspondência ou passado um tempo mais uma, mas isso não pode se dar de forma insistente que altere a tua rotina pessoal, te cause constrangimento ou te desgaste perante a trabalhadores do mesmo ambiente, ao chefe, aos vizinhos, enfim, à família. Isso é ilegal. A gente até vê acontecer, mas o consumidor deve, quando isso ocorrer, registrar de forma documentada, porque isso, posto sob análise do judiciário, em função do que diz a lei, também deve gerar uma indenização específica. Claro, ninguém aqui está pregando, fique devendo, né, e não deixe de cobrar. A cobrança é legítima, ela pode se dar dentro da norma legal. E aí, na hora de quitar esse débito, pode ser uma negociação direta entre o cliente e a empresa, inclusive com redução no custo efetivo total, né? Normalmente né? Essa dívida, quando não é paga, passado algum tempo, as empresas têm aquele crédito como um crédito que já nem existe mais, né? Entra lá para uma fila de prejuízo. E, normalmente, eles tendem a dar descontos para o pagamento quando passado algum tempo. Claro que não é obrigatório, né? Mas é uma lógica e uma prática comum em razão justamente de se entender que se aquela pessoa não pagou no tempo oportuno, voltou à instituição para pagar, é que ela não reunia condições quando deveu e agora ela reúne condições e talvez não tenha as condições totais de pagar o valor integral, mas quer pagar, então se abre as condições para que isso ocorra. Doutor, muito obrigado. Senhoras e senhores, uma aula de direito do consumidor aqui no Bom Dia Litoral. É sempre uma honra, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui no BDL. Apesar de hoje o senhor estar meio baqueado, e eu vou contar esse segredinho para o pessoal de casa, é que o doutor Maurício Vitor, ele tomou a vacina que imuniza contra os sintomas graves da Covid-19 e ele teve um pouco de reação, mas por causa desse compromisso com você, telespectador do Bom Dia Litoral, ele está presente e veio aqui participar do Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação. Eu é que agradeço, é um prazer. Se quer saber, aqui nesse bate-papo, os efeitos que estavam presentes já não estão mais. Estou me sentindo muito bem, graças a você, telespectador, a toda a equipe, né? A esse ambiente aqui. A gente até
se renova, né? Então, é um prazer. Na próxima quarta, pretendemos estar aqui, se Deus permitir. Quero dar o abraço a todos os nossos telespectadores, mas também fazer a observação que eu vi aqui durante o BDL de hoje, vocês ressaltando a questão da vacinação em Paranaguá. E eu cheguei ontem, estive em Paranaguá, a hora que eu cheguei eu vi filas ainda aqui na frente da TV, inclusive, e percebo que toda a logística armada aqui para poder dar atendimento à população é muito eficiente, e vi você comentando acerca da questão de eventual descentralização. Me parece que não é a melhor alternativa, a gente vê muitos municípios agindo assim, a não ser aqueles que precisam de fato, né? Mas não precisando, me parece que a logística aqui está perfeita, a administração encontrou o ponto e a forma de trazer a população à vacinação o mais rápido possível, e você, Parnanguara, deve agradecer, porque muitos municípios isso não está acontecendo. Eu diria que municípios que ficam, inclusive, a cerca de 100 quilômetros de distância. Exatamente. Né, doutor? Muitíssimo obrigado. Tivemos uma aula de Direito do Consumidor aqui com ele, que é especialista nesse assunto, o doutor Maurício Vitor. E até a próxima quarta-feira, doutor. Deus há de querer que a sua presença seja aqui na TVCI na próxima quarta-feira. Agora